mês em que se reverencia a Damodara. A Damodara é a manifestação de Krishna como uma criança de 2, 3 anos, tem ali, né? Damodara. Para ficar acompanhando na palestra. Então, todo esse mês, todos os devotos do mundo comemoram com uma cerimônia muito bonita, né? Cerimônia das mechinhas. Mas aqui podemos hoje falar, então, sobre Damodara, sobre os passatempos de Krishna. Porque, na verdade, eu fico segurando mesmo. Tá bom. Porque existe um verso do Bhagavad Gita, e esse verso poderia ilustrar a aula de hoje. Aquele que conhece a natureza do meu aparecimento, desaparecimento, das minhas atividades, ao deixar esse mundo, não nasce outra vez, não voltará mais para esse mundo. Então, entender as atividades de Krishna é o suprassumo do conhecimento. Por isso que no Srimad Bhagavata, que é um Bhagavata Purana, dos 16 Puranas, Srimad Bhagavata é o principal, porque todo ele descreve atividades de almas muito elevadas, bem como, no capítulo 10, todas as atividades de Krishna quando esteve aqui nesse planeta. E é muito interessante porque são muitos detalhes, muitos significados. Isso aconteceu há 5.200 anos. E como tudo está registrado com detalhes relevantes. E nós vemos, às vezes, que muitos detalhes da vida de Cristo foi há 10.000 anos, né? É uma fase da vida de Cristo que ninguém sabe nada. E são poucos detalhes. E com Krishna, no Srimad Bhagavatam, existe uma riqueza imensa e os significados muito profundos, algo muito espantoso, muito completo. Então, Damodara, o significado do nome Damodara é aquele que foi amarrado pelo ventre, né? Porque tem uma história, tem um passatempo. Mas antes eu gostaria de descrever a importância de entender os passatempos de Krishna. Porque estamos falando de Bhakti Yoga, yoga da devoção, do amor. E o amor, ele necessita de que se tenha uma relação com quem se deseja amar. E também conhecimento. Como você pode amar alguém que não conhece. Para você amar, você tem que se cativar. Aquele que é objeto de seu amor, ele deve ter certas qualidades, certas características que toquem você, que conquiste a sua atenção, seu sentimento. Então é fundamental entender. Sempre estamos falando em amar a Deus, Deus é supremo, Deus é amor. Existem muitas designações de Deus, mas como Ele é, como é a sua morada, quais são suas atividades, né? O que Ele gosta. Porque quando falamos numa relacionamento com Deus, e amor significa relação, deve-se considerar personalismo, né? Pessoa. Não podemos amar algo impessoal. Então Deus se manifesta como pessoa para estabelecer uma relação conosco. Por isso, Prabhupada sempre cita a suprema personalidade de Deus. Mas temos que conhecer suas atividades, suas características, né? Como é que um casal de namorados, né, vai se amar se um não conhece o outro? Justamente o convívio faz com que um conheça o outro. A relação. Então, a finalidade desse canto 10 do Bhagavata é justamente que o devoto possa conhecer Krishna, suas atividades. Mas os detalhes desses passatempos, eles são muito profundos e ilimitados. Eu faz quase 40 anos que leio esses passatempos e sempre é algo novo, sempre é algo que você pode, ainda mais quando é relatado por diferentes gurus, né? Com significados, abordagens diferentes, ângulos diferentes. Então você vai
crescendo, vai expandindo a sua consciência. E eles são muito ricos. Não é uma história que você pode ver. Quantas vezes você pode assistir De Volta ao Futuro? Por mais que a gente goste de filmes nesse mundo, quem assistiu muitas vezes aí? Eu também tenho filmes que eu gosto, mas a gente não vai assistir durante 40 anos o filme. Eu, particularmente, faz quase 40 anos que leio esses passatempos. Então, na prática, você vê que ele é, e o interessante é que ele existe, ele existe numa dimensão. Porque essas histórias, esses passatempos são eternos. E eles estão existindo. E quando você escuta, você estabelece uma sintonia com eles. E na medida do seu êxtase, você até pode participar, pelo menos como espectador. Isso é incrível. E quando você vai tendo os insights, né, os significados profundos do passatempo, isso te dá um prazer a nível espiritual, intelectual, emocional, muito complexo. Isso é muito interessante. Como nós estamos na era de Kali, o próprio Srimad Bhagavatam, no início, ele conta a história de si mesmo, de como ele foi compilado por Vyasadeva. Então é dito que Vyasadeva, ele compilou, porque antes de Vyasadeva, antes de 5.000 anos atrás, as escrituras védicas, esse conhecimento védico era transmitido oralmente, porque as pessoas eram shrutidaras, quer dizer, aquele que ouve uma vez e lembra. Nós em Kali Yuga que a nossa memória, longevidade, inteligência, tudo diminuiu. Então, para nós, escutar 18.000 versos e não esquecer nada é inconcebível. Ou pelo menos reter o significado intrínseco de tudo isso. Mas antes desses 5.000 anos atrás, era normal que o mestre transmitia conhecimento para o discípulo e ele lembrava. Então, Vyasadeva, há 5.000 anos atrás, no advento de Kali Yuga, entendendo que a memória, a inteligência, tudo ia diminuir, a austeridade, tudo, ele entendeu que tudo deveria ser registrado, esse conhecimento. Então ele começou compilando os 4 Vedas, o Yajurveda, Atharva Veda, Samaveda, qual é o outro? Rig Veda, os 4 Vedas, depois os Upanishads, né, que são tratados filosóficos, os Puranas. Mas, após ele supostamente concluir toda essa compilação de uma forma perfeita, porque Vyasadeva é o próprio Krishna, é a encarnação literária de Krishna. Mas, ao supostamente ter concluído tudo isso, ele não estava satisfeito. É como um artista que pinta um quadro, mas ainda não está satisfeito. Tem um momento que o artista fica satisfeito. Que ele entende que tanto uma composição musical, como uma pintura, como um livro, chega um momento que o artista, agora eu estou satisfeito. Mas Vyasadeva não estava satisfeito. E o mestre de Vyasadeva era Narada Muni. Narada Muni, quando Narada Muni, de quando em quando visitava Vyasadeva, ele perguntava como estava indo, né? E na última visita de Narada Muni, ele percebeu que Vyasadeva não estava contente e Vyasadeva perguntou por que eu não estou contente. E Narada Muni explicou que está faltando a conclusão de tudo isso, né? Que é o Srimad Bhagavatam. Quer dizer, que está faltando o relato das atividades, dos passatempos de Krishna, que é a intimidade com Krishna. Então ele escreveu o Srimad Bhagavatam, compilou o Srimad Bhagavatam, e aí foi revelado esse 10º canto, onde está esse passatempo de Damodara. E no próprio Srimad Bhagavatam explica que em Kali Yuga é difícil atingir a devoção, a liberação, através do seguir rigorosamente os preceitos, né, toda a disciplina védica que é apresentada,
Porque a gente sabe, né? Até cantar japa e o pouco que Prabhupada nos deixou, assim, porque ele sabe das nossas limitações, mesmo isso é difícil. Os 4 princípios, 16 voltas de japa, né? A gente é muito ocupado e a gente sabe. E a mente, né? Em Kali Yuga, muito irreverente. Então, ele explicou que na era de Kali, se pudermos entender os passatempos de Krishna e por entendê-los e ouvi-los pudermos nos atrair por Krishna e assim pensarmos nele com constância, tá tudo resolvido. Assim como um homem ou uma mulher que está apaixonado, eles estão sempre pensando na pessoa que eles estão apaixonados. Se eles estão num lugar, descobrem qualquer coisa, eu vou mostrar para ele. Hoje em dia estaria sempre no WhatsApp, mostrando, né? Descobrir um livro, descobrir uma música. A pessoa está absorta. A paixão faz com que pense naquela pessoa, tanto quando a coisa está indo bem, como quando levam fora e a coisa fica dramática. Então existe aquele envolvimento, aquele pensar. Até existe um verso, um dito popular, védico, que se alguém pensa em Deus como a mãe pensa no filho, como um avarento pensa na sua riqueza, ou como uma casta esposa pensa no seu esposo, ou vice-versa, ele já tem o grau de intensidade necessária para a liberação. Mas o ponto é que isso aconteça em nossas vidas. O ponto é que nós possamos nos absorver com Cristo. Isso não significa se alienar, pelo contrário. Como Krishna está em tudo, nós podemos ver tudo com uma perspectiva mais profunda, mais coerente. Isso é muito importante. Krishna está tanto fora desse universo, transcendentalmente, como ele é imanente. Está no coração de cada pessoa, está no nosso coração. Então, Krishna é onipresente. E o segredo é ver ele em tudo. E lembrar os passatempos de Krishna significa atrairmos-nos por aquele que é o mais belo, que é o mais poderoso, que é o mais famoso, que é o mais sábio, que é o mais rico, que é o mais renunciado. Quer dizer, ele tem todas as opulências. Essas opulências que nós podemos ver nesse mundo, em personalidades, e que são só fragmentos, tudo vem dele. Então, nos passatempos nós vemos como ele manifesta suas opulências, como ele lida com as suas opulências. Quando falamos em opulências, nós entendemos qualidades divinas, Deus, né? E essa é a forma como Narayana se manifesta. Existe um plano espiritual chamado os planetas Vaikunta, em que todos veem Deus com as suas opulências. E ali existe uma atitude reverencial com ele. Mas em Vrindavana, que é um plano muito mais elevado, o próprio Krishna faz questão de abrir mão das suas opulências, pelo menos de uma forma ostensiva, porque muitas vezes ele tem que fazer uso dessas opulências para o agrado de seus devotos. Ele abre mão dessas opulências, inclusive do seu status de ser Deus, para ter uma relação íntima com seus devotos. E até ele sente mais prazer em servir os seus devotos do que ser servido, honrado, glorificado, reverenciado, como é o caso de Vaikunta. Então, é uma plataforma muito mais elevada. O nosso movimento para a consciência de Krishna, ele conduz o devoto a esse status de ser amigo de Krishna, de ser pai de Krishna, de ser amante de Krishna, de ser servo pessoal de Krishna. É muito mais Krishna, esse Krishna de Vaikunta, de Vrindavana, é além do que chamamos de a personalidade de Deus, Deus como o Todo-Poderoso. É algo mais íntimo, que te dá mais bem-aventurança. Então existem diferentes plataformas, mas esses passatempos de Krishna é o suprassumo.
E na medida da nossa purificação, vamos entendendo. O mesmo passatempo durante 20, 30 anos, na medida da nossa pureza, vamos entendendo mais profundamente esse passatempo. Então, o segredo do nosso movimento é cercarmos a nossa vida de Krishna. E alguém às vezes pergunta, não, mas só Krishna? E o resto? Mas tudo é Krishna, não existe o resto. O resto você vai ver tudo na perspectiva correta. Não podemos ver Krishna simplesmente como uma personalidade histórica que esteve há 5.000 anos atrás, mas agora estamos falando dele, onde ele está, como ele se apresenta, o que ele está fazendo. Nós temos que ver Krishna como uma personalidade histórica. Podemos ver Krishna e seu conhecimento de uma forma simbólica e podemos entender o aspecto metafísico, transcendental de Krishna. E é isso que aborda os passatempos. Então, Krishna ele se manifesta em Vrindavana como uma criança, como um bebê, como uma criança de 5 anos, como um bebê, como uma criança de 5 anos, um Kumara, e como Jovana, um jovem. Mais ou menos 15 anos. E Krishna esteve nesse planeta durante 120 anos. E quando Krishna tinha 120 anos, ele ainda parecia um jovem de 15 anos. Krishna não tem compromisso com o tempo. Isso é o nosso problema, não? O tempo. E Krishna, ele é o controlador do tempo. Então, em cada estágio da vida de Krishna, ele tem seus associados. E ele manifesta esses estágios simultaneamente. Existe um Krishna jovem, um Krishna bebê, um Krishna criança, executando suas atividades simultaneamente. É difícil de entender. Nesse mundo, ou tu é bebê, ou tu é criança, ou tu é jovem. Nesse mundo, todos nós com esse corpo físico passamos por 6 estágios. Quem lembra dos estágios? A gente está vivendo isso. Primeiro é o nascimento. Ele nasce, cresce, quer dizer, o bebê cresce, é a fase de criança, depois se mantém. Se mantém quer dizer, é muito interessante esse se mantém. Se mantém é a fase que você é jovem. Você está no equilíbrio entre a fase anterior de criança e a fase posterior da velhice. Então você se mantém. Depois existe quando você gera subprodutos, que aí é a fase que você tem certa prosperidade, faz alguma coisa nesse mundo, gera filhos, subprodutos da sua energia. E depois vem como ele usa a palavra? A decrepitude, a velhice, e depois a morte. Então nós, no corpo material, passamos por esses 6 estágios. Krishna ficou na juventude e com 120 anos parecia que ele tinha 15 anos. Porque quando Krishna veio para esse mundo, ele veio com todos os seus poderes de forma ilimitada, mesmo como um bebê, ele tinha todo o poder, toda a beleza. Por isso que quem se associava com Krishna, imagina o êxtase de você se associar com uma personalidade que é a fonte de toda a beleza. Você percebe toda a beleza uma beleza infinita. Você percebe todo o poder naquela personalidade, toda a sabedoria. E os habitantes de Vrindavana, que estão associados com Krishna, vivem isso todo dia, por isso eles estão sempre em êxtase, sempre pensando em Krishna. Porque o prazer que eles sentem é ilimitado. O estado normal, natural, em Vrindavana é o Samadhi. Nosso Samadhi é uma meta distante.
algo raro nesse mundo, mas o natural. E um detalhe interessante é que o mundo espiritual é descrito como o lugar em que todas as pedras são pedras de toque, Chintamani, pedras que transformam tudo em ouro. Aquilo que os alquimistas buscavam, né? Pedra filosofal, qualquer seixo, né? É uma pedra. E todas as árvores são árvores dos desejos. Quer dizer que você pode pegar uma daquelas pedras e transformar tudo em ouro, ter um palácio de ouro. Você pode pedir qualquer coisa para a árvore dos desejos e ela vai manifestar. Mas em Vrindavana ninguém tem o desejo de fazer isso. Ninguém tem o desejo de pedir nada para as árvores dos desejos e nem obter riqueza com as pedras Chintamani. Por que isso? Porque lá todos estão satisfeitos. Eles não precisam disso. Aqui a gente procura, tem expectativa de um futuro prazeroso, porque no presente, ou lembra de prazeres do passado, está tentando trazer. Às vezes você se sente num vazio no presente e lembra de alguém que te deu prazer do passado, ou alguma coisa que te deu prazer no passado, e tenta resgatar isso, mesmo que isso não seja mais aquilo, e você não seja mais, mas a mente tenta. Ou você projeta algo para o futuro, que vai te dar prazer. Como nós não estamos satisfeitos no presente, estamos sempre querendo. E mesmo quando oramos para Krishna, estamos pedindo. Quando você parar de pedir para Krishna, é porque já atingiu a perfeição. Quando não tem mais desejo. Claro, você pode pedir para Krishna. Prabhupada dizia, é melhor você pedir para Krishna do que para semideuses e outras, muito menos para personalidades desse mundo. Mas quando você está plenamente satisfeito, você não pede. Quando Krishna deseja oferecer suas bênçãos para aqueles devotos que atingiram o nível de perfeição, que estão presentes diante de Krishna, Krishna quer oferecer suas bênçãos por toda a sua prática devocional, de muitas vidas às vezes. E o devoto, ele pede... O que o devoto pede? O que um devoto perfeito pede para Krishna? Ele diz, eu só quero sempre lembrar de você, nunca esquecer de você. Porque se você sempre lembra de Krishna e nunca esquece de Krishna, isso é a perfeição máxima, né? E Krishna se sente endividado, porque o devoto serviu vidas e vidas, e quando Krishna quer retribuir, o devoto não quer nada. Só em ver Krishna, ele está satisfeito. Então é importante entender o espírito e o sentimento dos habitantes de Vrindavana, que é o mundo espiritual. Quando Krishna esteve aqui há 5.000 anos atrás, ele exibiu esses passatempos. Por isso, esse relato do Srimad Bhagavatam, que é uma das obras importantíssimas que Prabhupada traduziu, foi o primeiro a traduzir aqui no Ocidente, é um dos Puranas, e ele tem 18, 19 volumes. Prabhupada traduziu esses. Prabhupada ele traduziu até a parte do primeiro canto. Depois ele abandonou o corpo em 77, aí faltou o resto, né? Concluiu o 10º canto e o 11º e o 12º, aí Hridayananda Das Goswami Acharadeva, meu mestre espiritual, foi incumbido, que ele era muito expert, né, filosófico e conhecedor do sânscrito, ele foi incumbido em terminar essa obra. Então, graças a isso, nós temos acesso a esse conhecimento. Então, Damodara manifestou esses passatempos maravilhosos em Vrindavana. O pai de Krishna, na forma de criança, de bebê, chamava-se Nanda Maharaj. E Yashoda Mai era sua mãe. Na verdade, ter Krishna como filho, imagina, né? Se os nossos filhos, apesar de suas imperfeições, nos dão prazer, dirá se você tivesse um filho perfeito, assim, um filho com todas as opulências, e é isso que os pais de Krishna sentiam. E Krishna, por amor a seus devotos, ele aceita, entre aspas, reduzir-se à condição de dependência. Nesse mundo, um bebê é completamente dependente dos pais.
muito menos ele vai ter toda a sabedoria, toda a força. Mas Krishna, ele abriu mão de tudo isso, inclusive do seu status de ser Deus e o controlador de tudo, por ser controlado, protegido, mantido pelos seus pais. Então, ele aceitou manifestar-se na forma de um bebê, com as características de um bebê, para dar prazer para esses devotos que várias vidas adoraram Krishna como filho. Muitos devotos adoram Krishna como filho, tendo o altar em casa, oferecendo alimento, incenso, até vestindo, trocando a roupa das deidades. Eles têm aqui nesse mundo esse tratamento. E depois no mundo espiritual eles vão ter Krishna como filho. Ou Krishna como amante, como as golpes, ou Krishna como amigo. Vários devotos meditam em Deus como amigo, outros como amante, outros como filho, outros como mestre. Então, conforme o seu tipo de adoração, você vai ter, vai vê-lo, vai se manifestar. Então, Krishna manifestou-se como um bebê em Vrindavana, efetuando muitos passatempos. Então, um passatempo, que é o passatempo de Damodara, que nós cultuamos e lembramos nesse mês, mês de Kartika, ele começa com a Krishna no colo da sua mãe, sugando o leite da sua mãe, e sentindo muito... A criança sempre está... Você viu quando a criança está tomando o leite da mãe, né, ele fica com os olhos assim extasiados, né? Esse é um momento muito estático para o bebê. E nenhuma criança gosta de ser interrompida nesse momento. E aconteceu que a mãe Yashoda estava fervendo o leite, né, no forno, no fogão. E aí ela viu que o leite estava subindo. E aí ela tirou Krishna de repente do colo para salvar o leite. Não que ela desse mais importância ao leite do que estar com Krishna aí, mas como esse leite era para Krishna também, tudo era visto assim. Então ela quis salvar esse leite para Krishna. Mas Krishna, quando teve esse seu êxtase interrompido abruptamente, né, foi posto na cadeira, assim, a mãe foi lá, tirou leite, e ele ficou irado e ficou com desejo de fazer uma travessura, uma vingança. Ele tinha que manifestar assim o espírito de uma criança desse mundo. Aí ele viu um pote de iogurte. E aí ele disse, eu vou virar esse pote de iogurte e vou me vingar. Mas assim, no espírito de uma criança desse mundo. E aí ele viu que não tinha força para virar esse pote e nem de quebrá-lo. Então vejam que nesse momento, para efetuar o passatempo, o Krishna que sustenta todos os universos, o próprio que ergueu a colina de Govardhana com o dedo mindinho, não tinha forças para erguer um pote de iogurte, nem de quebrar. Então ele assumiu uma condição de fraqueza e de ignorância por amor. Vejam, ele abriu mão dessas opulências, por amor à sua mãe, para efetuar o passatempo. Aí ele entendeu que se ele quebrasse a parte de baixo, que era mais fina, ele poderia romper o pote. Aí foi o que ele fez, ele pegou uma vara e rompeu aí um jato de iogurte e inundou a sala, enquanto a mãe estava lá tentando salvar o leite e tal. E aí ele pisou no iogurte, e aí ele pensou, se minha mãe ver isso, ela vai ficar muito irada comigo. Primeiro ele se divertiu, riu, né, o que estava acontecendo, né, como uma criança às vezes inconsequente. Mas ele entendeu que se a mãe visse, ela ia ficar muito irada, e ele foi se esconder num outro quarto que tinha separado. E aí quando a mãe viu aquilo, entendeu tudo, que ele tinha ficado irado e que quebrou o pote de iogurte. E Krishna já estava assim, precisando de um castigo, porque as golpes, as vizinhas, reclamavam que ele andava roubando manteiga na casa das vizinhas para dar para os macacos, né? Por isso que ele é chamado de ladrão de manteiga também. É engraçado que quando ele roubava a manteiga, ele pensava consigo mesmo,
Dizem que eu sou ladrão de manteiga, mas como é que eu sou ladrão se tudo isso é meu, se todo o universo é meu? Como eu posso ser ladrão de mim mesmo? Tá? Mas eles pensam que isso é deles, então... mas tudo são as duas dimensões. O Krishna oculto, é coberto por Yogamaya, e o Krishna, que é o próprio Deus, o proprietário de tudo. Então, quando a mãe Yashoda viu aquilo, Krishna ele foi para uma outra sala que tinha uma saída para a área dos fundos. E naquela sala era um depósito de iogurte, porque ali em Vrindavan eles eram pecuaristas, né, produtores de leite, assim, produtos lácteos e agricultura. Isso era assim, a economia deles era toda baseada nisso. E ali era um depósito, tinha o iogurte, a manteiga, as provisões, tudo que eles produziam. E Krishna subiu num pilão e começou a dar manteiga para os macacos. Por que Krishna... Porque tudo tem um significado interessante. Krishna, ele dava muita, assim, roubava manteiga e dava para os macacos. Macaco é o que não falta na Índia, né? Quem já foi em Vrindavan, tu tem que cuidar da máquina fotográfica, óculos. Os macacos roubam óculos e depois só devolvem se você dá uma banana. Os macacos vaixas, né? Eles sabem como. Então na Índia tem que se cuidar com os macacos. E não era diferente no tempo de Krishna. Porque Krishna pensou, quando eu estava na encarnação de Ramachandra, foram os macacos, né, que me ajudaram, um exército de macacos, quem conhece o Ramayana, que me ajudaram a resgatar a minha esposa Sita. E eu me lembro que eles estiveram muito atarefados em construir a ponte para atravessar o oceano e eu não pude alimentá-los adequadamente. E agora eu vou restituir isso. Então, por isso que Krishna sempre alimentava os macacos. Então, a mãe Yashoda ficou muito irada e disse, esse menino tem que ter um castigo, já tem muita coisa que ele está aprontando, e eu, embora ela não quisesse isso, né, porque o amor por ela teria perdoado, mas como mãe ela tinha que assumir a postura de educadora. E já as vizinhas estavam cobrando, então agora era o momento de ele ser punido. Então, Krishna achava que estava escondido, estava a salvo, mas ele esqueceu que ele deixou todo um rastro, assim, porque ele pisou no iogurte e foi fácil encontrá-lo. Aí, quando ele estava assim, dando manteiga para os macacos, tem até ilustrações no Bhagavatam nisso. A mãe Yashoda chegou assim, sorrateiramente, e viu aquilo. E quando Krishna, que estava de costas, viu que os macacos fugiram apavorados, ele viu que estava acontecendo alguma coisa, né? Aí ele olhou para trás e viu a mãe dele com uma vara, né? Aí ele entendeu que a punição estava próxima. Aí ele tratou de correr, né? De salvar, porque ele sabia que dessa vez, né, muitas vezes ele tinha sido perdoado, mas agora tinha se somado uns delitos, né? Ele tinha antecedentes, né? Então ele começou a correr assim, pelo quintal, e ela correu. E ela não conseguia alcançar Krishna. Embora ele fosse uma criança, e ela tinha pernas maiores, mas não conseguiu alcançar Krishna, e, né, com seus seios pesados, né, e fartos, né, como descreve, porque ninguém alcança a Suprema Personalidade de Deus por si só. Tudo tem um significado nesse passatempo. Ninguém alcança Deus através dos seus próprios recursos, né? Pelo seu intelecto, pela sua riqueza, pela sua beleza, pelos seus talentos. Só com a misericórdia dele, depois de uma demonstração de um esforço, você consegue. Tem que ter as duas coisas. O teu esforço, que é o que a mãe Yashoda estava tentando alcançar Krishna, né? Ela que tinha Krishna no colo o momento que queria, agora não conseguia alcançar Krishna. Ele não deixava ela alcançar. Aí quando ele viu que a mãe estava muito cansada, esbaforida, aí ele permitiu que ela alcançasse. E aí ela decidiu amarrá-lo num pilão. Tá? O mesmo pilão que ele subiu em cima era o pilão que ele ia ser amarrado.
E olha que interessante, em Vrindavana, tudo é Satitananda. Tudo é Satitananda. Aqui nesse mundo uma cadeira é uma cadeira. É material, não tem consciência, não tem sentimento, não tem nada. Mas no mundo espiritual, tudo é Satitananda. E o pilão também é um devoto. Todos os objetos que nesse mundo são matéria, lá eles são plenos de consciência, bem-aventurados, e todos estão servindo Krishna. E como a mãe Yashoda considerou que o pilão, olha que interessante, era cúmplice do roubo de manteiga com os macacos, ela resolveu amarrar os dois. Que normalmente a gente vê que Krishna foi amarrado porque o pilão é muito pesado e Krishna ia ter que ficar aí, né? Ele não ia poder. Supostamente como um bebê ia mover um pilão, né? Que é uma tora de madeira. Então os dois foram punidos, o pilão e Krishna. Mas quando Mãe Yashoda foi amarrar Krishna, ela percebeu que a corda era grande, mas na hora de fazer um nó faltavam 2 dedos para amarrar. Aí ela foi buscar mais corda, amarrou, e quando ela ia amarrar, faltava 2 dedos. E assim ela ficou muito tempo. E ela não queria desistir, porque ela queria que isso fosse exemplar, essa punição de Krishna. Então ela ficou muito tempo assim. E esses 2 dedos que faltam têm um significado também. Existe uma palavra chamada hermenêutica. Quem explica o significado da palavra hermenêutica? Hermenêutica vem de hermético. Hermenêutica é a ciência que estuda, a parte da teologia, o significado mais oculto dessas atividades. Então, os 2 dedos significam... Um dedo significa o nosso esforço para amarrar Deus. Assim, amarrar no sentido figurado de amarrá-lo amorosamente, né? Como você pode amarrar uma pessoa, assim, cativar uma pessoa, conquistar. Mãe Yashoda estava tentando amarrar Krishna, mas não conseguia. Um dedo significa o seu esforço para alcançar Deus, porque é preciso o nosso esforço. Por isso temos o mestre espiritual, por isso temos um sadhana, temos princípios, temos disciplina, porque alcançar Deus significa que você vai dar uma amostra de que ama Ele. Como alcançar uma pessoa que você ama, você vai ter que se esforçar. Como alcançar qualquer meta nessa vida, qualquer coisa que você deseja. Você vai ter um esforço para isso. Então, um dedo representava o esforço pessoal e o outro dedo representa a misericórdia de Deus. Quer dizer, a bênção dele, o que ele possibilita para que você o alcance. Quando Krishna fala, para aquele que é meu devoto, devotado a mim, eu que estou em seu coração, mostro o caminho pelo qual ele pode chegar a mim. Então, quando Krishna viu que sua mãe estava muito cansada, assim, se esforçando muito, ele permitiu que ela amarrasse. Aí ela finalmente conseguiu amarrar Krishna, e Krishna ficou amarrado no pilão. Aí ele ficou lá no quintal amarrado, e ela voltou para a cozinha, com um certo conflito, né, entre o amor que ela tinha por Krishna, e o dever de ter que puni-lo, né, como uma criança. Será que eu fiz certo? Será que eu não exagerei nisso? Mas eu preciso pelo bem dele. Eu preciso, porque se eu deixar ele solto, ele vai apontar mais. Então ele tem que sentir que tem uma autoridade aqui. E aí os amiguinhos dele viram ele e começaram a zombar dele, né? E até tentaram desamarrar, mas ninguém conseguia desamarrar ele, porque Mãe Yashoda tinha amarrado. Ninguém conseguiu desamarrar. Aí eles pensaram, se Balarama estivesse aqui, ele conseguiria, porque Balarama ele é a personificação da força, do poder. E aí Balarama ouviu uma algazarra no quintal da casa de Krishna e foi lá ver. Balarama era o irmão mais velho de Krishna. Ele e a mãe dele. Aí quando viram, quem amarrou Krishna? Todo mundo ficava surpreso, todo mundo tinha muito amor por Krishna, e jamais alguém ia fazer isso, amarrar Krishna, punir Krishna.
Quem amarrou Krishna? Aí Balarama estava prestes a desamarrar Krishna e os amiguinhos falaram, quem amarrou Krishna foi a mãe Yashoda. Ai, Balarama, não, se foi mãe Yashoda, não vou fazer nada, né? E Krishna pedia, vocês têm que me desamarrar, e ninguém conseguia, né? Nem Balarama, ninguém quis se envolver com isso. Aí, Krishna ficou cansado de ficar naquela posição e começou a engatinhar com o pilão nas costas. Já não é comum que um bebê possa fazer isso, né? Um pilão pesadíssimo e enorme. E o pilão ficou atravessado, assim. E na saída, assim, da casa de Krishna tinha 2 grandes árvores. Árvores, tem 1000 anos essas árvores. Árvores chamadas Arjuna. E essas árvores estavam bem próximas uma da outra. E essas árvores, elas faziam uma boa sombra aí naquele lugar. E Krishna começou a engatinhar em direção àquelas 2 árvores, e quando ele foi passar entre as 2 árvores, o pilão ficou atravessado. Mas antes disso, quando Krishna olhou aquelas 2 árvores, ele disse, eu sei quem são. Como eu dei a última aula, quem tem a visão, o conhecimento no modo da bondade, ele vê tudo como almas, né? A mesma alma habita um corpo vegetal, a mesma alma habita um corpo animal, humano. Então, Krishna tinha essa visão, ele disse, eu sei quem está nessas 2 árvores há 1000 anos. Esses 2 aí foram amaldiçoados. Os 2 espíritos que estavam ali habitando e animando essas árvores haviam sido amaldiçoados por Narada Muni a nascerem como árvores. E aí ele lembrou o que havia acontecido, o que propiciou isso. Aí ele lembrou, esses 2 que estão ali são Nala Kuvara e Managriva. Eles eram filhos de Kuvera. Kuvera é tesoureiro do universo. A riqueza de Kuvera é ilimitada, né? Tesoureiro do universo. Então eles viviam todo o tempo só desfrutando. Eles não tinham que trabalhar, eles tinham muita riqueza. Então eles estavam desfrutando num lago, né? Com as apsaras, né? Que são donzelas celestiais belíssimas. E todos estavam ali embriagados, nus, né? Aquela cena de... Nesse mundo a gente chamaria de uma orgia. Todos estavam ali, mas lá é um plano mais sofisticado, celestial. Eles estavam embriagados e elas, menos do que eles, se divertindo ali. E aí Narada Muni apareceu naquele lugar. E quando elas viram que era o grande santo Narada Muni, elas se sentiram envergonhadas, cobriram o seu corpo e saíram. E eles estavam tão embriagados que ficaram até irados, né? Como alguém que tinha chegado e estragou a brincadeira deles. Né? E eles foram até ofensivos, né? Como você perturba nosso passatempo, né? Eles, ao invés de prestar reverências, né, para o grande Narada Muni, o maior devoto do universo, eles ficaram ali como 2 árvores, né? Ao invés de prostrar reverências, né, e se dar conta, até foram ofensivos. Aí Narada Muni pensou, eles são filhos de Kuvera, que é filho de Shiva, e por Shiva eu vou ajudá-los. Então, porque um sábio, quando amaldiçoa, não amaldiçoa porque não prestaram reverência para mim, por uma questão de ego. Será que não reconhecem que eu sou o grande Narada Muni? Que eles pensam que são. É coisa do ego, né, desse mundo. Ele pensou que tinha que salvar essas almas tão caídas, nessa condição tão... Aí Narada Muni lançou uma maldição bênção. E a maldição é que eles nascessem como árvores. Porque uma pessoa que é muito luxuriosa, ela se degrada na condição de árvores, porque na evolução de uma alma,
o nível vegetal é quando essa alma conquista o sentido do tato. E uma pessoa que está muito absorta na luxúria, no sexo, que é o tato, ele se degrada à condição de uma consciência de uma árvore. Então, por isso que a maldição é nascer como uma árvore. Assim como artistas que pousam nuas, né? A árvore também está nua, está exposta numa praça pública, por exemplo. Às vezes até com trejeitos, né? Que lembram trejeitos femininos. Então eles foram amaldiçoados a nascer num lugar onde seria o quintal da casa de Cristo. E isso tinha se passado 1000 anos. E agora era o momento que eles iam. Aí o que aconteceu é que eles, quando ouviram a maldição, vocês vão nascer como 2 árvores, aí eles viram que a coisa era séria, né? Aí até a embriaguez passou, né? O medo. Aí prestaram reverências, pediram perdão, e na hora da maldição, não posso reverter a maldição. Mas, como vocês são filhos de Kuvera, de Shiva, eu posso amenizar isso. E amenizar significa eles ser tocados e salvos por Krishna, mas daqui a 1000 anos. E agora estava acontecendo esse momento. Quando Krishna passou entre as 2 árvores, os meninos, os amigos, Rohini, que era a mãe de Balarama, o próprio Balarama, assistiram isso. Que ele, sem sentir isso como um obstáculo, continuou engatinhando. E aí o solo começou a tremer e as árvores começaram a se desenraizar, inclinar-se e cair estrondosamente. E elas caíram entre Krishna, né? Se elas caíssem em cima de Krishna, para quem considera que ele é um simples bebê, seria uma morte certa. Aí todos ouviram aquele estrondo dessas árvores imensas caírem e todos se aproximaram. E a mãe Yashoda ficou assim, pasma, né? Ficou assim, estatificada. Quando viu aquele perigo, quando viu que seu menino estava amarrado, e quando veio o pai de Krishna e viu quem amarrou o Krishna, quem pôde fazer isso? Tá? E ela viu que, de certa forma, expôs Krishna a um perigo, né? Mas cumpriu o seu dever. Aí o pai, Vyasadeva. Quando as árvores caíram, de dentro da árvore saíram dois seres luminosos, celestiais, belíssimos. Prestaram reverências para Krishna, circunambularam, e os meninos viram tudo isso. Eles viram muitas coisas estranhas em Vrindavan. Isso é estranho, né? Que ali Krishna, olha, veja só, ao mesmo tempo que Krishna estava efetuando um passatempo com os seus amiguinhos, com a sua mãe, com o seu pai, ele também estava simultaneamente liberando 2 almas que estavam condicionadas, né? Então, todos os passatempos de Krishna têm muitos sincronismos. Isso acontece em diferentes níveis. Krishna está salvando outras entidades vivas ao mesmo tempo que está se associando intimamente com outros. Então vejam como são os passatempos de Krishna. Ali ele estava manifestando a opulência de ser onisciente. Só ele sabia que naquela árvore eram 2 almas amaldiçoadas. Ele estava manifestando poder, embora ser um bebê, né? Derrubar 2 árvores. Ele estava manifestando a renúncia, porque ele renunciou ao seu status de Deus. Muito interessante entender esses detalhes. É isso que torna eles mais atrativos. E aí o Nanda Maharaj pegou ele no colo e quem amarrou isso, né? Quem amarrou Krishna? Aí falaram que era a mãe Yashoda e aí Krishna, Vyasadeva não, Nanda Maharaj pediu, eu tenho que repreender a sua mãe. Aí Krishna depois disse que não, que depois tem o resto da história, mas eu não vou contar. Então essa história de Damodara
é a história que nós nos detemos nesse mês. Todos os dias a gente canta o mantra de Damodara, são um mantra de 8 estrofes que explica esses passatempos, esse episódio. Oferecemos uma mechinha, né, que representa que cada um de nós somos uma luz, e fizemos 3 pedidos para ele. Todos podem fazer 3 pedidos para Damodara durante um mês. Então, justo nesse mês eu resolvi então contar esse passatempo. Jai, todas as glórias, a Srila Prabhupada, Damodara Ki Jai. Hare Krishna, então. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, podem perguntar. Então, nós trouxemos as moças da Radha Gopinath, né? Só para lembrar, não, se vou esquecer, 30 samosas, né? Isso ajuda o nosso motorista aí, ajuda na gasolina, né? E também, porque nós temos os que sempre pedem para essas samosas. Você quer fazer uma pergunta? Não, ele tem que distribuir para a Shala também, né? E temos a praçada, que trouxemos também, praçada da Radha Gopinath. Falando dessa moça. E é praçada, claro, a gente traz, o devoto está sempre distribuindo praçada, né? Eu lá na lancheria tem os que pagam e os que não pagam. Lila, por que é um mês de Kartika? Não um dia específico, ele fez esse passatempo num dia, né? Foi num dia, mas é um mês inteiro que se comemora. Eu particularmente não sei. Sabe, Vlad? É que Kartika pega vários passatempos, né? Não só passatempos infantis. Exatamente. Aquele das joias também, né? Tudo é nesse aí. Essa é a resposta. Tem Govardhana, que é dentro de Kartika também. Exatamente. Aquela fase infantil dele, vários passatempos que aconteceram durante o mês. É isso mesmo. Desculpa, porque são vários passatempos em toda a Vrajamanda. Então, Kartika é um mês especial que os devotos fazem a parikrama completa, não só em Vrindavan, mas como Vrajamanda, né, que pega todas as 12 florestas e onde Krishna tocou no solo, né, nessa região, como se fosse a região serrana. Então, Vrajamanda, parikrama, tem que caminhar pelo dia, né? Eles levam passa pelos lugares, né? Pelos lugares e de noite dorme também, em alguns lugares, não é? Tem todo o esquema certinho. E aí conta os passatempos. Aqui em Brahmagate, aqui em Krishna. Vai nos lugares. Então, por isso são vários passatempos. Isso aí é importante. É uma resposta de quem esteve na Índia. Muito misericordioso. Muito auspicioso, né? Nossa. É uma peregrinação, na verdade, é uma procissão, né? É uma peregrinação, uma procissão. Muito, muito interessante. Você queria perguntar? Sim. Quando o senhor está lendo sobre os passatempos, o senhor acha que é possível, com a consciência de cada pessoa, a gente entrar, assistir esses passatempos como se nós víssemos? Sem usar aparelhos? É possível. Ou o senhor acha que tem, um grupo está muito elevado, então eles conseguem, quando nós falamos, eles conseguem ver o que está acontecendo, como se tivesse um aparelho, mas não há um aparelho. É algo supremo. É a nossa devoção, né? O recurso. Por exemplo, quando Krishna estava presente nesse mundo, nem todos entendiam que ele era Deus. Uns viam ele como, por exemplo, Kamsa via Krishna como o inimigo, a morte personificada. Porque uma profecia falou que Krishna seria a causa da sua morte, ele seria morto por Krishna. Então ele quis matar o Krishna de todas as maneiras. Então Krishna via ele como a morte personificada. Quando Krishna foi para Dwaraka, as jovens viam ele como um jovem muito atrativo, um bom partido, né? Os guerreiros, os kshatriyas, quando viram ele lutar com Kamsa e com o elefante, eles viram como um guerreiro muito poderoso. Outros viam ele como um místico, como um sábio. Quer dizer, como Cristo fala, os puros de coração verão a mim,
verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Então, o grau de pureza vai determinar como você vai ver Deus. Tem uns que vê Deus como universo, como Spinoza, como Albert Einstein, que ele dizia, quanto mais eu estudo as leis do universo, mais eu sinto a presença de Deus. Então, uns vê Deus como universo, outros vê Deus como Brahma Jyoti, outros vê Deus no coração. E quando Krishna estava presente, ele era visto de diferentes maneiras. Poucos entendiam que ele era Deus. Então, é a mesma coisa. O passatempo é Krishna, não é diferente. Eu tive uma experiência interessante quando eu estava olhando o passatempo de Chaitanya Mahaprabhu, em que Chaitanya Mahaprabhu tem um confronto filosófico com Prakashananda Sarasvati, que de um lado tinha os seguidores de Prakashananda e de um lado tinha os seguidores de Chaitanya. Tá? Cada seguidor estava torcendo para o seu representante, né? Acompanhando todos os argumentos filosóficos, né? E eu me lembro que eu estava tão absorto. É como você às vezes vê um filme, né? Você está tão absorto que tu esquece que tu está aí. É como se estivesse dentro do filme. Que eu estava ali, torcendo. Eu tinha esquecido do meu corpo, eu estava ali presente. Então o passatempo é isso. Quanto mais você tem pureza e devoção, mais tu entra nesse espaço. Porque ele existe, ele está acontecendo, ele está no plano. Outra pergunta sobre, eu acho que eu estou dentro dos passatempos, eu acho que é um avatar, não sei, que se chama Indra. Ele seria bom ou seria bom? Indra é um devoto de Krishna, é um semideus, é um devoto de Krishna, só que ele está sujeito a seu ego também. Ele tem muita riqueza, ele é o rei dos semideuses, então imagina a opulência dele, é inigualável nesse mundo. Só Brahma e Shiva são mais poderosos. Então, às vezes, ele fica embriagado pelo seu poder. Brahma também. Então, às vezes, Indra não via Krishna como Deus, ele via como um menino que estava persuadindo os habitantes de Vrindavana a não praticar o sacrifício e a oferenda a ele. Entende? Então, Krishna fez todo um passatempo para que ele se purificasse. Então, ele é um devoto, mas não livre do seu ego. E Krishna ajudou ele a se livrar do ego e, ao mesmo tempo, efetuou um passatempo como esse de Nalakuvara e Managriva. Que os semideuses estão sujeitos ainda ao orgulho do seu poder, da sua opulência. E em algum passatempo na Índia, né, eles provam ou eles acreditam que é possível semideuses virem na Terra com personificações humanas, mas eles ficarem com esse humano eternamente, e depois entrarem como se fosse uma fusão em Dráculas, não? Para existir aquela matéria eternamente, como descamar o corpo? Não, existem, por exemplo, personalidades, por exemplo, Ashwatthama e Vyasadeva ainda estão presentes desde 5.000 anos. Vyasadeva ainda está compilando. Mudando a matéria, né? Não com o mesmo corpo. Sim, claro, com essa, mas é uma espécie de, no caso, Vyasadeva é uma missão e Ashwatthama é uma espécie de maldição. Os avataras vêm com corpo espiritual ou, no caso, corpo humano imponderado por Deus. Como Cristo é um avatar, Prabhupada é um Shakti-avesha avatar, quer dizer que tem uma missão específica, que é imponderável, recebe um poder divino. Buda, né, por exemplo, também. Mais alguma pergunta? Eu tinha a última pergunta. Sim. Eu não sei exatamente se é o Hare Krishna, porque tem muitos costumes quando lava a louça, né? Muda as esponjas, algo assim eu estudei, né? O senhor acha que é dentro do Hare Krishna, por exemplo, nós tomamos solente, então nós vamos ver toda essa consciência límpida e caminhar aqui eternamente. Mas se nós comermos algum alimento marrom, nosso corpo imediatamente fica estranho e as coisas ficam ruins? Isso seria de algum movimento Hare Krishna? Não. Não, Krishna aconselha duas coisas: comer alimentos sátvicos. Tá? Alimentos sátvicos são alimentos do mal da bondade. Interferência no sistema nervoso. Não precisa de microfone.
Alimentos sátvicos são alimentos do mal da bondade, que trazem longevidade, saúde, purificação, como cereais, leite, derivados, frutas, legumes, esses são alimentos. E o alimento da ignorância, então, a carne, peixe, ovos, ou alho, cebola, cogumelos, algas, coisas assim que têm características tamásicas. E oferecer esse alimento a Deus. Isso é o que se preconiza. É isso que o devoto tem que fazer. Comer alimentos na bondade, esses que estão sendo servidos e oferecidos a Cristo. Mas isso seria uma imposição de um semideus ou um deus? Por exemplo, vai à corte real. A corte real da Alemanha já aceitou comer o pão marrom, porque Brahman vai comer o pão branco, que também é integral. Ou Deus vai comer o pão da cor da nuvem. Então, seria uma imposição de ordem, fazer com que coma desta cor, porque você merece desta cor. Coma desta cor de nuvem, porque você merece desta cor de nuvem. Na verdade, tudo é conforme o Dharma. Conforme o Dharma. Uma pessoa que está na bondade vai comer alimentos na bondade. Porque não está esclarecido por essa questão? Não, a própria natureza dele, ele vai procurar por isso. O estado de consciência dele vai procurar um tipo de alimento, um tipo de literatura, um tipo de religião. Krishna esclarece tudo isso. Sim. Então é aconselhado que, por exemplo, se uma pessoa é bramínica, ele coma determinado tipo de alimento, ele tenha uma atitude condizente com o Dharma, esse é o conceito de Dharma. Agora tem muita especulação, o devoto ele segue os preceitos que são revelados nas Escrituras. Agora, conforme a condição que tu está, claro, tu vai ser atraído. E se tu quiser seguir processos tântricos, como metas, buscando poderes, aí tu vai. Mas o devoto, ele tem isso. Alimentos sátvicos oferecidos a Cristo. Alimentos que purificam, trazem longevidade, saúde. Não tem violência, né? Não precisa matar. Sim. É possível que um ouvido superior, por exemplo, alemão, escute isso e a partir de hoje não quero mais comer pão marrom, agora só quero nuvens que nem Brahman, não. O pão integral, o marrom é um pão sábio. Sim, agora ele O pão branco é o mal da paixão. Então, já todas as glórias da Prabhupada. Agora vamos à próxima.